Olá, boa noite. Hoje a gente está aqui, estou esperando aqui minha convidada numa live especial de friozinho. A gente vai falar hoje com a psicóloga Lígia Dantas. Estou só aguardando ela aqui. Deixa eu ver se eu consigo chamá-la. Vamos ver. Aqui eu vou chamar ela. A Lígia aqui. Ó, já. Opa, oi Paula, tudo bem? Estou esperando aqui a Lígia. Ó, aqui o telefone tocando. Peraí, está aqui. Cadê a dona do telefone? Vai. Ai, gente, essa é o real aqui. Boa noite, boa noite. Vamos esperar aqui a Lígia. É verdade, Paula Lígia, psicóloga. Isso aí, você também. E vamos ver. Eu acho que. Não, ela ainda não pediu para entrar. Ela deve estar já entrando. Vamos aguardar aqui um pouquinho. E a ideia hoje é a gente bater um papo aqui, né? Eu gosto muito da Lígia, sempre gosto. E a Lígia não está conseguindo participar. Por que será? Vocês estão me ouvindo, né, gente? Paola, você está me ouvindo, né? Por que a Lígia não está conseguindo entrar? Olá! Opa! Ela entrou aqui, ó, Lígia. Eu vou aqui, ó, convidar você aqui. É só você aceitar aqui. Já te convidei. Espera aí que eu acho que ela já. Opa! Agora vai, Lígia. Oiê! Ah! Agora foi. Agora foi. Você está me ouvindo? Tô te ouvindo super bem. Você tá me ouvindo? Também, estou te ouvindo super bem. Peraí, deixa eu aumentar um pouquinho Eu aqui. também, estou aumentando aqui. Bom, gente, boa Que noite. delícia! Que Boa delícia! noite! Já, olha como é que tá frio aqui, cara. Eu tô com Lili, frio. Eu sou carioca, Liz. Eu não consigo me tá adaptar passando mal, ao né? frio de São Paulo, gente. Não dá. Tá Mas, passando enfim. mal. Pois é. Mas, gente, vamos começar, né? Vamos começar. Que é o seguinte, enfim, eu e a Liz, a gente já se conhece há um tempo, eu adoro conversar com ela, é sempre conversa de alto nível. A Lídia é uma super psicóloga especialista em fertilidade, e isso não é uma coisa muito normal de a gente achar, né? Uma pessoa que Até tem essa. porque é até bom a gente falar disso, né? Não existe uma especialização aqui no Brasil, Hum, né? Porque a gente faz essa especialização porque, como eu passei por isso lá, sei lá, minha filha hoje está com 16, então, há 20 anos atrás que eu venho estudando isso, porque eu própria passei por isso, né? sim, Então, não existe um curso que te torna especialista. Então, existe, na verdade, um curso em Goiânia, né? Mas a especialização vem muito das abordagens e das escutas, da coração, da da experiência que a gente experiência que faz, você né? tem. Muitos anos ouvindo essas mulheres, né, esses desafios, e o que eu acho legal da Lígia é que ela não se especializou em uma só área, ou seja, só casais. Ela De atende jeito nenhum. maternidade independente, dupla maternidade, dois papais, né, assim, casais Dois homossexuais. pais, duas Então, duas mães. mães. Então, isso é muito legal porque te dá uma abrangência e uma potência de fala também, né? Você Isso sabe, eu acho eu ajudo interessante. as pessoas, eu sou apaixonada por famílias. É isso Então, quem aí, tem minha esse amiga. sonho, eu acho que eu posso ajudar, sabe? É esse meu coisa, a Perfeito, realizar sonhos da família, de família. perfeito. E aí a gente entra no nosso tema, que Opa! é como ser mãe sem um pai. Quer dizer, pode. E assim, por que o pode? Né? Porque é uma palavra forte. Pode, é como se a gente estivesse pedindo Autorização para a quem, né? permissão para a gente ter a nossa própria família. Isso pode ser há 500 anos atrás, isso talvez até fizesse sentido, mas hoje em dia, e olha, Lígia, essa palavra é forte, né? Quando a gente estava vendo o título, né?
essa coisa do pode, as mulheres, quando vêm falar comigo, muitas já vêm com aquele sentimento de que, meu Deus, meu filho vai ser diferente, meu filho vai ser hostilizado, meu filho vai sofrer, meu filho vai. Quer dizer, o pode é uma permissão, às vezes, para ela mesmo. Né? É como se ela estivesse falando: pode isso, Betina, ser mãe sem um pai? Como é que Então, você, né, como viveu é que a gente isso? lida isso? Como é que eu vivi isso? É possível viver isso? Então, eu queria que você trouxesse esse viés dessa paciente que enxerga isso ainda dessa forma. E como é que ela consegue mudar a chave disso? É, sabe o que eu penso, Betina? O povo Ah, pensa demais. Eu acho que o desejo de filho tá ligado, antigamente, né? Tava ligado à questão do casamento, que o casamento era escolhido, porque assim o sim. filho ele tinha uma função na família, que era que era de repente aumentar a renda, cuidar dos negócios, eu sei lá. Hoje em dia, o filho saiu dessa função. Então, o filho é um desejo genuíno. Então, ele não está mais ligado a um casamento, a uma função familiar. Então, sim, a gente pode desejar um filho mesmo sem estar num relacionamento, Claro. mesmo num relacionamento não convencional, né? Um relacionamento não heteronormativo. Olha só quem está aqui vendo a gente, o pai solo de dois príncipes, o Fábio aqui, ele é um pai independente também. Ele Óbvio. queria muito ter os filhos, né? Um filho, acabou tendo dois, os gêmeos, mas eu sinto isso que você está falando, né? Dessa coisa mais genuína, mas Ninguém. existe Então, isso. porque existe uma grande diferença entre assim, o poder, né, que você falou assim, ah, eu posso ter um filho, da autorização, mesmo que eu não tenha um pai, e de uma função. O filho antigamente era função, ele tinha uma função, ele tinha que ser dar continuidade nos negócios, ele tinha um porquê existir. Hoje não tem porquê existir, mas mesmo assim alguns desejos prevalecem, como algumas pessoas não vão ter esse desejo. Que hoje está muito, aliás, se falando Muito, nisso, né? muito. De o ter ou não ter, né? É E não possível, sim, ter. uma pessoa que não tem desejo. E o não ter também é ruim, então, né? Quer dizer, sou obrigada a Não ter. ter tá Eu tudo posso bem. não ter filhos? Isso, posso não ter filho? Seria uma próxima pergunta, Seria né? uma próxima pergunta. Acho que a gente pode não ter filhos. Hoje existem Claro, inúmeras outras funções que a mulher pode exercer socialmente, profissionalmente, né? perfeito, Então não é perfeito, mais necessário. Eu perfeito. acho que é um desejo. E a ordem do desejo, ela não tem muita razão, sabe? O desejo é uma coisa que a gente nem sabe por que a gente quer, né? Quando a gente, por exemplo, pensa num filho, porque eu quero salvar um casamento, porque eu quero dar um presente para minha mãe, quero dar um neto para minha mãe. Aí você vê que não é tão genuíno, que não é. A gente não sei, a gente sente aquilo e a gente vai atrás daquilo, mesmo não Sim, sabendo, mesmo com os medos, porque é isso. Agora eu posso. Você está pedindo autorização para quem exatamente? Eu acho que essa é a talvez para primeira você pergunta. mesma, muitas vezes para ela mesma. Por quê? Porque talvez ela esteja naquele duelo do desejo e da culpa, do Hum. desejo e do medo, né? E a gente sabe, né, Eu Lígia, acho que é o desejo e o medo. o medo, né? Eu também acho Eu que é o acho. medo, porque o medo Será que eu dou paralisa. conta, né? Tem várias, né? Será que eu dou conta? Mas também eu fiz uma entrevista que até botei no meu Substack com a doutora Paula Fatback. E ela falou. Que é isso que você falou, O essa palavra? Substack é uma plataforma de newsletter Hum. interativa. E eu vou te dar para você assinar. Opa! Eu estou fazendo gratuito, mas algumas entrevistas mais profundas eu coloco ali, nessa Uhum. newsletter. E ela falou uma coisa que é o seguinte: a maioria das pacientes mulheres que ela atende, né, no caso de maternidade dependente, ela se preocupa de como contar para o filho. Quer dizer, é aquela coisa da culpa mesmo, né? É o medo, mas é a culpa, porque como é que eu vou contar para o filho? Claro que isso é uma coisa muito distante de uma mulher que ainda vai começar o tratamento, né? E outra coisa, quando você fica grávida, eu tenho mentoradas grávidas e uma delas me falou: Betina, tudo aquilo que eu pensei lá atrás
já morreu, porque eu tô tão feliz que eu vou ter meu filho, ela vai ter ano mês que vem, que tá tudo bem. Então, todos aqueles medos que ela tinha, ela falou, já foi, já passou. Mas até você chegar nesse estágio, você fica brigando muitas vezes com você e, e fica imaginando o futuro, né? Mas e se acontecer isso? Mas o que eu vou falar para os outros? Mas o que eu vou contar para meu filho? Mas o que, como é que os outros vão me enxergar? Não é? Uhum, uhum. É, olha aqui, tem alguém falando aqui. Eu cheguei a acreditar, acreditar que para fazer inseminação era obrigatório ser casada no papel. Aí, ó, Olha ó, lá, aí Joelma, é isso aqui. desinformação, É exatamente. desinformação. Mas Hoje eu essa ouvi uma coisa: informação é poder, e é mesmo, né? Informação e é poder você? ser. E eu quero saber o seguinte, essa mulher que chega para você de maternidade independente, ela já chega assim com aquela lista de sou culpada ou ainda Eu acho que existe eu vejo mais medo. Eu acho medo de não dar conta, medo da rejeição do filho, medo de prejudicar uma criança. Meu Deus, isso a aqui criança não não dá pediu para para entender. nascer, e eu estou prejudicando. Ué, hoje, essa semana mesmo teve uma artista aí que falou isso. Eu estou pensando no meu filho, então eu não vou ter filho. É lícito, né? Tá bom. Ela tá achando que maternidade, se ela ter né, um Se ela tiver filho um sem filho, estar dentro de um casamento, ela estaria prejudicando alguém, né? que Agora, coisa essa mais. semana mesmo foi engraçado porque esse assunto ficou muito, né? Essa semana mesmo apareceu um casal, ou melhor, um filho de um casal homoafetivo feminino. Eu acho que foi no Serginho Grossman, não sei qual é esse programa. Depois eu até vou procurar, Betina, porque eu acho que isso tem que ter no nosso feed. Um menino sendo entrevistado por outras crianças. E aí as outras crianças perguntaram para ele, né? É, e como você se sentiu quando você Eu vi. descobriu? Você viu isso? Vi e eu botei no meu stories isso. Você Ele colocou? coloquei porque eu achei o máximo. O garoto falou assim: Mas como assim? como assim descobriu? Filho. Eu Ah, sempre normal. fui. Sempre fui Né? assim. Não é o normal. Eu tenho medo desse conceito de normalidade, porque a gente está numa fase da sociedade, uma fase cultural, que não existe mais o normal. Normal chega até a ser um insulto. Ninguém quer ser normal. Todo mundo quer ser genuíno. Todo mundo quer ser autêntico. Então, essa coisa do normal é a coisa mais chata, mais fora de moda que pode existir hoje. Não existe mais normal. O normal, enfim, caiu por terra. Nem no conceito de psicologia, então, a normalidade nunca existe. Nunca a gente pode falar se a pessoa é normal. Normal baseado em quê? E foi exatamente essa lição que o menino deu. Ele falou assim: como assim normal? Aí o menino, né, que perguntou, falou assim: não, porque assim, eu sou filho do meu pai e da minha mãe, é normal. O que é normal? Mas eu nunca questionei que eu Não, e ele fiz. falou: eu sempre vivi assim, é assim que eu vivi, é assim que, né? E é uma desconstrução do que a É gente uma acha mesmo, ao que a desconstrução. Paola está falando. Paulo, É a desconstrução dos padrões, que foi por muito tempo. Mas isso a gente sabe, né? A gente sabe que esse universo nosso de reprodução assistida, ele foge um pouco dos padrões. Quando a gente fala também de ovo doação, quando a gente fala, enfim, de maternidade, dupla de um útero maternidade, solidário, de sem útero dúvida. solidário e tudo isso. São Mas o que inúmeras eu formas agora de você exercer a parentalidade, né? Até a adoção. verdade é a família, né? Famílias E plurais, né? famílias plurais, eu acho que é isso que a gente tinha que seguir com a cartilha, sabe? E eu estou conversando com Portugal, eu tenho muito, né, acesso a Portugal e tudo, e eles lá estão num movimento de petição para justamente essas formas diferentes de parentalidade ganharem uma visão dentro das empresas também. Por exemplo, um pai, né, um pai solo ter licença paternidade igual Opa! a da mãe. Ou dois pais, duas mães, que as duas também possam ter, os dois possam ter. Então, lá está tendo essa discussão bem mais forte, e aqui eu acho que a gente ainda não conseguiu avançar. Agora está no homem, né? A gente está no casal, está no homem, mas não ainda, É. né, do nosso meio. Mas eu acho que isso Ainda é é uma coisa, estranhamento, mas a gente está caminhando, acho que para um movimento, sim, eu de acho, reconhecimento. Essas eu famílias acho. existem, né? Eu acho que logo mais a gente vai ter essa inclusão de visão mais moderna e mais atualizada Sim, de sem como as dúvida. famílias estão sendo formadas, né?
Agora, B, você falou uma coisa importante, né? Quer dizer assim, como é que elas chegam, as pessoas chegam no meu consultório, né? Na verdade, eu acho que com muito medo, mas aí a gente tende a falar assim, ah, então tá, não tenha medo, vai, enfrenta, mas eu acho que exige um planejamento. Por isso até encaminho, às vezes, para que você consiga mentorar. Porque eu acho que alguém que já passou precisa ter, não é uma coisa assim, uma decisão que você toma, ah, então porque eu quero, então eu vou. Eu acho que tem um preparo para isso. Você tem que estar preparada para certas Tem. situações que quando você faz uma escolha, né, que talvez não seja nem escolha, tá? Também não acho que é escolha, porque muita gente gostaria e, de fato, teria o sonho de ter uma família tradicional, heteronormativa. Eu. Pois é, tá Nunca bom, foi mas meu não plano A. aconteceu. Nunca foi, eu falo abertamente, sem feminismo, sem ismos nenhum. Eu nunca quis, Então, a gente tem que entende? pensar se é escolha, se é o que aconteceu, então o desejo prevaleceu apesar do meu relacionamento não ter dado certo, né? Então, enfim. Então, não, eu acho meio, né, Tem razão. tendencioso a gente falar que é uma escolha. Por outro lado, a gente tem que ter planejamento. Eu acho que toda. Aí sim, se você passou por isso, mesmo assim, o desejo prevaleceu. Então, você tem um desejo de se tornar mãe e você quer seguir por esse caminho, então sim, você escolhe então uma doação, né, um banco de sêmen, você escolhe partir para a reprodução assistida. Então você tem que sim se responsabilizar por isso. Então escolha está diretamente a responsabilidade. Eu falo em escolha nesse sentido, de que você fez o Entendi. luto, de que tá bom, não era essa a minha primeira opção, mas é isso, isso me faz, eu ainda tenho esse desejo e vou fazer uma ação para que isso aconteça. Existe uma responsabilidade que vem isso em qualquer escolha das nossas vidas. Mas quando a gente envolve um filho, né, envolve alguém que vai depender 100% da nossa saúde mental, da nossa saúde física, da E na nossa saúde saúde financeira, financeira, você tem que pensar nisso. Então, é. jamais eu estou falando, então siga seu desejo e vai sem, E você né, falou e uma seja palavra, incoerente. claro, você falou uma palavra também interessante que é o luto, né? Eu não uso, engraçado, eu não tinha nominado como luto, mas é um Luto. luto, Opa. porque você tem que incorporar que não vai dar mais. Uma mulher que chega para mim com 40 anos de idade e fala: o que que eu faço agora? Será que dá tempo? Será que não dá? Eu falo. Cara, não vai dar tempo para você achar um cara, namorar um cara, gostar do cara, noivar o cara, casar com o cara, tentar ter um filho com o cara e ter um filho com o cara. Isso aí pode demorar 10 anos. Só Cláudia Raia consegue ter filho depois de 50 e poucos, né? Milagrosa. Mas, enfim, não dá, né? Matematicamente, você já não consegue. Então, esse luto, eu sinto que É tem muita necessário. mulher que é necessário, mas e demora. Porque ela começa a se achar, sabe o quê? Incompetente. Ah, não, porque eu normalmente é uma pessoa competente no trabalho e tudo, mas ela se acha incompetente porque ela não achou ninguém, né? E eu falo isso porque eu também não achei. Eu não achei ninguém. Por quê? Porque eu também, claro, N motivos, mas um deles, e era forte, é que eu estava focada no meu trabalho. E Isso. viajando, e tendo uma vida boa, e saindo, e tudo. E quando você olha para você, eu perdi o timing nesse olhar, né? Por isso que eu falo e bato muito na tecla do planejamento. A gente planeja, Lígia, a gente planeja, sei lá, aquela viagem maravilhosa, a gente planeja, muitas mulheres planejam a carreira. Não, porque eu vou fazer isso, eu vou estudar aquilo e tudo, mas as pessoas não planejam nem a fertilidade, nem a gravidez. Então, Uhum. isso que eu acho que é, sabe, o É, congelamento de óvulos. Eu falo a gravidez no sentido de, pô, deixa eu porque agora congelar a gente óvulos. pode, né, Betina? Agora a gente está falando mais disso, mas como a Paula está falando, é muita desconstrução. Antigamente a gente não falava Eu disso. não sabia nem o que era Imagina se a gente congelar falava óvulos. disso. Há 10 Ou anos atrás, não sabia nem há o que era 10 anos isso. atrás. E o que você falou também é importante, quer dizer assim, se você tá bom, você chega lá aos 40 anos, você não tem um parceiro, assim, você corre o risco, inclusive, de contaminar qualquer relacionamento com essa pressa, com esse Ou, querer ter filhos. ou era assim, já. Eu conhecia alguém, eu olhava e já falava, Vai será que ser vai um ser um bom bom pai. pai? Será É. que vai dar? Será que vai dar liga?
Será? Aí você começa a olhar ele não como homem, mas como pai. É muito doido. É muito louco. É muito Isso doido. contamina. Agora tem uma história, né? Quer dizer assim, eu tive uma mãe solo que eu atendi também e fomos nesse coisa. E ela engravidou e você sabe que ela encontrou, então, o cara olhou, ela falou assim, mãe solo, o cara peitou e Topou? É, tem topou um e em tá Portugal casado, também. Igualzinho. assumiu, né? Então, quer dizer assim, Igualzinho. é que a gente tenta associar o casamento à maternidade. A gente tem uma ordem que na nossa cabeça funciona assim, que é um padrão, né? Perfeito. Intimidade, enfim, tarará, um padrão religioso, um padrão, né? Enfim, um padrão social, enfim. Perfeito isso que você falou, E às vezes essa ordem vem contrária, né? E tá bom, né? Pois né? é, pois é. Tem A quantas ordem dos pessoas? Hã? fatores não altera a soma, né, Não Lígia? Não altera a alteração. soma. Não. Algumas coisas na vida eu fui primeiro, algumas coisas. Eu fui a última das minhas amigas, de todas a ter filho. De Tá vendo? todas. Então, ok. Então tá tudo bem. Eu posso ser outras coisas. Eu fui a Você foi primeira a meio sair de pioneira casa. nesse caminho, né, gata? 12 anos atrás era. Tinha poucas pessoas que falavam. Tanto que o termo maternidade independente não era produção independente, Produção. mas aquilo, você sabe que eu vejo assim as pessoas falando maternidade, fico tão feliz. Eu vi hoje tem uma E médica, eu só aqui falo maternidade por sua a causa. doutora Camila falando maternidade. Ai, eu fiquei tão feliz, porque o produção me incomoda tanto Moda. que não cabe no que eu fiz, uma Porque produção produção entra naquilo que tem utilidade. E a gente produz de um carro, a gente técnico. produz uma Isso, coisa industrial. industrial. E uma Sim. mulher que planeja, que se doa, porque tratamento de fertilidade a gente se doa, né? A gente Uhum, se doa uhum. para isso. Então não pode ser. Então assim, eu acho que muita evolução, e eu acredito muito que o mercado de reprodução assistida vai cada vez mais evoluir. Da minha época, por exemplo, eu congelei ovos. Para descongelar, a chance era 10% de sobrevivência do ovo. Hoje é 85%. Então, olha só o que a gente ganhou em 10 anos, né? E a inteligência artificial, que eu acho que vai entrar nisso também. Então, eu acho que vai ficar talvez menos difícil, porque eu acho que nunca é fácil, né? Menos difícil, mas o ponto de partida que eu queria tocar nessa ferida é o pode, né? É o Sim. consentimento Mas agora eu interno. vou levantar uma coisa aqui, né? Uma Hum, polêmica aqui, né? Você falou da fala. medicina, ele falou do poder. Eu fico pensando se muita gente também entra nessa porque agora pode. Porque agora a medicina permite, porque agora eu posso congelar óvulos. E às vezes não está ligado no desejo, às vezes a gente pode mais do que a gente quer. Então, o questionamento é assim, de eu quero assumir uma maternidade, o que que significa isso? O que que significa uma maternidade, né, para você? Cara, eu posso te falar, a maternidade para mim, eu falo em 4 letras: AC e DC. Para mim é o antes da Catarina e o depois da Catarina. Isso para mim é a definição. Porque quando ela nasceu, eu nasci de novo. Uma Uhum. nova Betty, uma nova versão minha nasceu. Então isso para mim foi muito transformador. Então, por isso que eu uso essa minha voz, porque eu não consigo encontrar a palavra pode. Eu como Betina, não foi uma decisão fácil não, porque naquela época não tinha Opa. referência nenhuma, não tinha nada. Mas o pode, eu nunca pensei Até porque no você teve que correr fim. atrás, porque não era assim como Não hoje. Você era, pode, não pode era. entrar na tua mentoria, pode conversar comigo e a gente consegue, né, falar, olha, isso Isso, tem e vamos, jeito. vamos tirar isso, Tem tem banco de jeito. sêmen, tem, né? Quer dizer, a gente pode mostrar um caminho. Total. E para mim, o fato de ter que escolher um doador foi a coisa mais difícil para mim, mais desafiadora para mim, aceitar lá dentro que 50% da genética da minha filha é um cara que eu nunca vi na vida, entende? Então você começa a enxergar as coisas, o pode para mim, nesse sentido, era mais fácil do que o processo, muitas vezes, do tratamento, que são as etapas. Então eu sinto que as mulheres que chegam a mim hoje, elas aceitam mais as etapas,
talvez porque elas conheçam mais, não sei. Não, porque hoje é mais falado, né? E enxergam o futuro, quer dizer, elas sofrem com um futuro que ainda não existe, mas que 99% das pessoas, quando o bebê nasce, desconstrói tudo. Eu falo com muita mulher que mãe solo, tem um grupo de mãe solo. Então, assim, quando você olha o seu bebê, você não se preocupa. E Claro, quantas mulheres casadas são solo também, né? Tem também, pesquisa disso, né? Ou também, quantas também. mulheres que têm, né? De pais conhecidos, né? Que tem isso. Também, gente. E quantas mães solo mesmo, que o cara abandonou? 11 milhões, Lígia, no 11 Brasil. milhões, muito, então. Segundo o estudo O da IBGE, FGV, que né? eu peguei, Eu vi. IBGE também, peguei a FGV, peguei o estudo de 2023, está na minha cabeça. 11 milhões de mães 11 solo. milhões de 11, mães. num país que tem 220 milhões, sei lá quantos. Ô, Joelma, ovo doação é uma coisa. É mais, eu acho que Lígia pode falar muito bem disso, tá? Porque eu acho que é um segundo luto, no caso de maternidade independente, tá? Porque o primeiro luto é você, putz, eu vou ter. Eu vou ter, eu quero ter. Só que a segunda camada desse luto é, putz, eu vou ter, mas eu não vou ter com o meu óvulo? Eu já vou ter que ter um doador e eu não vou ter com o meu óvulo? Aí, né, Lígia, eu deixo para você, porque É, é um outro luto, não é? eu acho que o primeiro luto de tudo é falar assim, bom, eu vou precisar de um médico. Eu acho que porque eu vejo isso na clínica. Você sabe que eu trabalho em É, clínica de reprodução assistida e eu sim, vejo sim. na questão, na própria sala de espera. É tão sofrido. As pessoas são tão assim, parece que estão recebendo um diagnóstico tão assim, sabe? Putz, eu podia estar fazendo em casa, podia ter dado tudo certo, mas não deu, eu tô aqui, sabe? Então esse é o primeiro luto. Fui Fui vítima vítima, disso. sabe? Putz, tá bom, você tem que passar por isso, você tem que, né? Você tem que entender o seu processo e fazer disso um aprendizado para tua vida, porque ninguém entra e sai de um processo de reprodução assistida a mesma pessoa. São inúmeras etapas. Segundo luto, Betina, concordo com você. A questão né, de não ter um parceiro ali do lado. Esse é um luto que você queria, então, a família Margarina e não Sim, rolou, então não tá. rolou. Terceiro luto, passou o tempo, porque eu fiquei esperando né, o parceiro ideal. Aí passou o tempo. E aí meus óvulos também não funcionam. Então vou precisar sim de óvulo doação, vou precisar sim de um sêmen ou de uma embrião doação, que hoje é possível. É Tá? Hoje possível também. existe, é possível. Se informe, né? Às vezes, Joelma, se você não tem, né, um parceiro, ou seja, uma maternidade independente, de sim procurar então uma embriodoação. Isso é possível, inclusive para casais héteros, que às vezes tem problema de ambos os, né, de ambas É mais os incomum, né? lados. Mas Não eu é tão acho que. incomum, viu? Porque Não, hoje, eu às achava vezes, que era. não, hoje as pesquisas têm demonstrado que muitos abortos, principalmente de primeiro trimestre, ou esses abortos assim, ou falha de implantação, está muito ligado a fator masculino. Então, Olha só. antigamente, que é a questão da mulher, né? O holofote estava todo na mulher, Sim. aí agora as questões estão sendo olhadas também para o fator masculino. Então, muitos olhares para o fator masculino. Então, até por isso, a escolha do sêmen é muito importante. Então, procurem bancos de sêmen que sejam Claro, realmente, claro, claro, né, claro, idôneos. Mas, claro, enfim, com então essa certeza. questão da ovodoação é um luto, sim, é um luto que você tem que falar da genética, né, que não vai ter a sua genética, mas hoje a gente pode dizer que a epigenética é Isso, responsável, né, isso eu falo da epigenética, mas eu acho que eu tem tenho que que falar mais, sabia? Porque eu sinto que ovo doação. Ontem veio uma mulher falando de ovo doação, hoje no nosso grupo também teve falando de ovo doação, então eu acho que isso. Acho que eu tenho que falar mais sobre isso para desconstruir essa coisa de que, cara, a epigenética está aí, né? Vou ter que mostrar mais o que é epigenética e como ela explica que um bebê dentro de você ele carrega características, né? Bastante de você daqui leva tudo e quando você, de novo, Lígia, quando o bebê nasce, você apaga tudo. Apaga quem foi, apaga quem não tem pai, apaga, né? A Porque é Beta uma está falando coisa. aqui, olha só que interessante, lá nos Estados Unidos,
super comum. A doação, né? No caso do embrião, é menor, o valor é menor do que... Porque os embriões sobram. Eu tô com uma paciente, imagina que ela teve uma gestação gemelar e ela ainda tem mais 6 embriões congelados e ela me ligou essa semana que está grávida naturalmente. Ou seja, o que ela vai fazer com esses 6? Que ela vai fazer? Então, ela já está com 3 filhos e tem 6 embriões. Então, só que então, vai descartar? Vai doar? É um dilema para quem tem isso. Eu não sei qual vai ser a solução, mas é um dilema. Por isso, Beta, que aí nos Estados Unidos isso é uma situação. Porque, assim, o descarte, né, para algumas crenças aí, onde começa a vida? Né? Para alguns, a vida, isso é uma questão bioética aí, imensa. Bom ponto, Liz. Aonde começa essa vida? Então, né, para pessoas, o potencial de vida está ali, quando o embrião está formado, ele é uma vida. Então, como é que nós vamos descartar? Então, nos países mais conservadores, a gente tem que pensar nisso. Por isso, eu imagino que nos Estados Unidos deve ser uma questão. Né? Aqui no Brasil, eu sempre falo, porque como eu fiz uma formação, ali, parte da minha formação foi no Genoma da USP, né? Onde pesquisam muito doenças neuromusculares, e eu participava de um grupo de psicanálise para cuidar, né? Para entender esse processo das doenças degenerativas, enfim, não vou entrar nesse mérito. Mas por que eu estou falando isso? Porque a falta de material genético para desenvolverem as pesquisas, para célula-tronco, por exemplo, olha que interessante. Ninguém doa embriões, por exemplo, para pesquisas que podem salvar vidas. Né? Essas distrofias que a pessoa vai parando, de fato, né? De se movimentar ou de coisas, são pesquisas, e o Brasil é rico. Nós temos uma criatividade, uma ciência aqui no Brasil, isso eu vou aproveitar essa oportunidade para falar, que a gente, até pela criatividade, nós somos excelentes cientistas, só que a gente não tem incentivo público e não tem. No caso de pesquisas genéticas, nós precisamos desses embriões, Berta, você já pensou? Claro, para poder cuidar. Agora, o que ela está falando de família religiosa, eu tive uma chefe, por exemplo, que morava nos Estados Unidos, e ela descartou o embrião dela justamente porque ela era mórmon e não podia, e ela não aceitava. Então, assim, existe ainda essa coisa. Tem gente que está na fila de espera por embrião. Pro embrião. Tem fila de espera. Mas eu entendo a pessoa, mas posso falar também assim, eu entendo a pessoa. Eu também entendo. É a minha genética com a do meu parceiro sobrou. Como é que eu vou doar? Ou, no caso, é um irmão, né? Quer dizer assim, eu tenho 6 embriões, né, de um doador, mas são irmãos do meu filho. E se encontram, né? Porque vem a questão do ego. Enfim, são tantas fantasias que a gente pode vir. E se encontra ali, né? Na doação do sêmen, eu imagino que tem isso também. Não tem o certo e o errado nessa questão, sabe? Não tem. Aliás, em nada, né, Lígia? Porque é tudo uma questão de ponto de vista, né? De novo, pode. Né? O pode é uma questão de ponto de vista. E eu sempre falo uma frase, né, enfim, que eu acho que para mim é muito poderosa, que a vida é feita de começo, medo e fim. Porque faz parte. O medo está ali. Gostei disso. Começo, medo e fim. Gostei. Isso. Eu ouvi de uma amiga, e é exatamente isso que eu enxergo da vida. Porque o pode estar ali, né? Pode tudo, pode não, pode sim, mas o medo, ele faz parte. E a gente nunca vai saber se é um bom caminho ou não se a gente não ir. A gente só vai saber depois, né, da decisão. Seria ótimo se falasse assim, olha, você vai por esse caminho, vai acontecer isso, você vai por esse caminho. Mas é tudo mentira, porque a mente mente o tempo todo. A gente vai criando cenários. Essa é boa também. A mente mente. Nós vamos fazer um caderninho. A mente mente o tempo todo. A gente não tem garantias de nada. Então, o cérebro, ele quer o conforto, né? Mudar. Ou a proteção, né? Tipo assim, eu vou criar vários cenários, porque se der cenário A, eu faço isso. Se der B, eu faço isso. Entendeu? A gente quer o controle. Mas não temos. Não tem, a gente não consegue. Agora, eu não conheço nenhuma mulher que tenha se arrependido também de ter feito.
mas também não Não. conheço nenhuma mulher que se arrependeu de não ter feito. Eu também não conheço, entendeu? Eu Não conheço, conheço. eu Você conheço. conhece? Uhum, Porque talvez conheço. você tenha esse atendimento. Eu para mim, não chega aquela mulher. "Ah, eu não Conheço tive, eu mulheres não que tenho." falaram assim, puxa, eu podia ter ido um pouquinho mais. Eu É, podia ter aceitado uma ovo-recepção. Eu podia ter é, pensado numa produção independente. Agora passou. Né? Porque o desejo entendi. também ele não é assim, ele vem, mas também tem uma hora que não faz mais sentido. Não é que você desiste, mas é que aquilo não faz mais sentido. Aí é um luto também de não fazer sentido, É. então eu vou dar outro sentido para minha vida, né? Outro, sim, exatamente isso que você falou. Compra, sei lá, né? Tem muita gente que compra um pet, tem muita gente que compra 2 pets, Tudo bem faz também, outra não coisa, importa, né? Mas né? existe um luto daquilo que foi um dia um É, sonho. é. Mas eu já ouvi muito isso. Eu podia ter tentado mais um pouco. Eu podia ter peitado a ovo-recepção. Mas é isso. Se tivesse tentado, será que eu daria conta? Então, eu acho que por isso que, de novo, não é uma coisa que a gente faz sem pensar. É uma coisa de Não, elaboração. não, 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 É não. isso que eu Por ajudo as isso, pacientes a fazer. Vamos elaborar essa total. decisão. Por Quer isso que dizer, eu falo que o processo terapêutico, Lígia, para mim, é um pilar importantíssimo nesse ai, pena processo. que é tão pouco valorizado, né? Pois é uma pena, sabe por quê? Porque esse é um assunto que as amigas, qualquer amiga nossa, qualquer amiga minha, não alcança. Porque ela não sabe o que é tomar injeção, ela não sabe o processo que é. É. Então, ela não consegue te ajudar a dar força. Ela vai falar assim: ah, vai ter. Mas, sabe, ai, vai ser legal. Não tem o que ela nos acolher, né, diante desse tipo de decisão, Eu acho que de não até de tem as perguntas acompanhamento. certas, não tem as perguntas certas, sabe? Eu acho que a pessoa tá ali para te apoiar, e eu acho que a amiga serve para te apoiar de fato. Que bom, que sorte quem tem boas amigas que podem Pois é, apoiar. que gostam de você, que Que gostam querem, de você e né? fala, tá bom, eu tô do teu lado, que bom. Isso aí, Porque isso isso a aí. gente vai falar que é a rede de apoio, né? Exatamente, Agora, que exatamente. pena das pessoas não conseguirem também verbalizar os seus medos e, né, e se apropriar disso e falar assim, não, mesmo assim eu vou enfrentar. Mesmo assim, eu sei que vai doer, eu sei que É, vai, caramba, né? Eu sei que vou me é. rasgar, mas eu vou fazer isso dar certo, sabe? A minha vida dar certo, o meu desejo prevalecer. Sim, e eu vou te falar, como é um processo introspectivo, eu não falei com as minhas amigas assim, Você apareceu detalhadamente. grávida e pronto? Não, eu tenho 5 melhores amigas, né? As 5 sabiam assim, muito por alto, porque uma só foi comigo, que era a única solteira. Então, uma foi comigo na primeira, né? Aí depois na segunda, na terceira aí, larguei mão, falei, tchau, vou sozinha mesmo, para fazer, né, A a transferência? transferência. E Quantas transferências você fez, B? 3, na Três. terceira, vinte e Terceira que sete de Catarina veio. dezembro. 27 de dezembro, eu lá no maior calor na minha casa, lá, com a mãozinha No aqui. Rio? Não, em São Em São Paulo, eu já Paulo, você já fazia foi? 25 anos. Ah, bom. Aqui, eu fiz aqui. E o que eu ia te falar? Que essa introspecção, assim, porque é um processo tão longo que você não tem, vai ficar falando para todo mundo, as pessoas não conhecem, então você acaba se ouvindo quando você fala para elas. E o legal não, o legal é ter uma pessoa como você que você não vai ouvir, você vai falar, né? Eu Eu ouço, mas ouvi. eu falo as verdades, viu? Que é minha Então, terapia, você eu vai ouço falar. também. E isso é muito bom. Ninguém faz as coisas inconsciente, sabe? Eu acho que essa é a minha função. Vamos lá, eu vou com você. Você quer se jogar? Eu vou com você, mas você sabe que você vai para o hospital, tá bom. Eu te recolho lá embaixo, nós vamos para o hospital, mas você não vai saber que você não vai se machucar. Quer dizer, eu acho que é a verdade, né? As pessoas às vezes me pagam para falar a verdade, é real, e eu falo, né? Ué, mas terapia é um pouco isso. É um outro. Não é nem a verdade. É uma outra perspectiva É uma sua. perspectiva lá. De uma pessoa que não está no seu dia a dia, que não conhece muitas vezes, né, a sua vida, né, conhece a partir do que você conta, mas ela consegue, você consegue ajudar nesse sentido, né? E eu acho que hoje a gente tem um time multidisciplinar, que imagina se eu tinha isso, né? Mas enfim, que é a nutrição, que é a psicóloga, que são assim, até você tem
né? A medicina chinesa, aromaterapia, né? Bom, né? Relaxamento, outras terapias que te ajudam nesse momento. E por isso que eu falo do planejamento, que tem que ter um planejamento financeiro, Lígia, para tudo isso. O meu foi 3, mas eu tenho a mentorada que foi 7. Entende? Olha o planejamento disso, Olha o né? gasto Tem que tirar dali, põe dali. E quando você é solteira, você gasta. Você gasta com a viagem, com a roupa, com não sei o que, um monte de coisa. Então, o planejamento para mim, nossa, é uma coisa que se eu posso falar, planeja, planeja, congela primeiro, independente, né? né? Essa maternidade independente, a palavra independente também tem isso. Tem esse, né, esse significante, né? Quer dizer assim, independente, é independente financeiramente também, né? Você tem que pensar Também, nesse aspecto, claro. também, e não é fácil, assim, E ninguém é independente se depende financeiramente de alguém, né? sim, então, né? Bom, hoje em dia também tem mulheres que são as chefes da casa, Opa, né, que sim. coisa o marido e tudo, mas no caso da gente, não. Então, somos nós por nós mesmas, né? Muitos com famílias, outras não, que Deixa eu só ajudam. perguntar, Joelma conseguiu, afinal? Tentou 6 vezes, Joelma, mas estou vendo, parece que uma fotinho você tá com alguém, com um bebê É aí. verdade, Joelma. Você Conseguiu ou tem? Agora não? eu não me lembro. Ó, eu fiz em silêncio com medo do Olha negativo. Todo lá, mundo tem medo. agora a gente está curiosa, Joelma. Tem que- É, 6 vezes, mas eu tenho uma, Joelma, que tentou 7 em Natal. Ela tentou 7. E deu certo? Então, deu, na sétima. Oba! Uma menina. A menina dela deve ter uns 4 anos. Mas, enfim, o que eu estava falando? Não, então, eu acho que esse planejamento que eu não tive lá atrás, hoje em dia, ele está aí. Você tem os preços de tudo, você pode fazer comparação. Na minha época, eu não sabia nem o que era clínica de reprodução assistida, não sabia nada. Era um vocabulário totalmente novo. Você sabe que Então, outro dia a gente tem um entra na roda, né? Que faz as rodas de conversa. Na sim, ovo recepção, na roda de conversa de ovo recepção, apareceu uma senhora que a filha dela tá com 24 anos. Você imagina você fazer uma ovo recepção há 24 anos atrás. Ela falou que ela nem sabia quem era, da onde era. Ela foi acho que para o Nordeste ali, porque tinha uma clínica que fazia nessa época, não sei o quê. Ela nunca soube. A menina tem 24 anos hoje. Você acredita? olha só. Ah, eu acredito. Eu acredito que quando é para ser, tem. Então, ela falou assim, hoje fica, né? Hoje, imagina, é até interessante. Eu participo às vezes é, de uma avaliação psicológica de doadores de sêmen, tá? Isso faz parte do meu escopo de trabalho, de doadores de sêmen. E Sim. eu percebo que é isso, né? Nem sei por que que eu falei isso. Então, lembrei. Porque essa pessoa de 20 anos atrás, ela não tinha a menor ideia de quem era, de onde vinha, não sei o quê. E hoje faz essa avaliação psicológica e avaliação da personalidade, como se isso também, quer dizer assim, joga tênis, gosta de futebol, ou não sei o quê, como se isso Ah, de Lígia, fato olha que importasse. legal. Eu não sabia que você Sim. avaliava. E me conta aí, agora conta pra gente, né? O que você enxerga nesse doador de sêmen? Né? Porque aqui no Brasil ele não recebe, ele recebe exames e tudo, mas Então, ele não mas recebe em geral são dinheiro. pessoas sempre ligadas a muita saúde, né? Porque vão querendo isso, ou com a mulher tem alguma questão, tal, né? Não posso dizer assim, porque é isso, não existe um padrão, não existe uma normalidade. Existem pessoas reais ali do outro Que lado que legal, que estão, mas a legal. minha função é saber se tá tudo bem psicologicamente, se essa pessoa não tem nenhuma doença mental, né? Se ela tá fazendo, se ela tá entendendo que ela É, tá sendo um doador e não é pai, não pode, não tem direito nem dever sobre aquilo, né? direito e dever. Não Você tem nem falou uma direito coisa nem dever. muito importante, direito e Sim. dever. E, Perfeito. e, e sim, né? Eu percebo como, né, há traços de personalidade enfim, gostos. Às vezes tem pessoas mais sensíveis, tem pessoas mais racionais, né? Então a Você minha sabe função que é um pouco disso. o Procid, ele me falou que a cada 10 homens que chega lá para doar e tudo, só um é recrutado pela tamanha exigência que é Exigência, do opa! processo. E não só a exigência do processo, como também eles têm essa avaliação psicológica,
né? Tem a avaliação genética, óbvio, e tem a avaliação também, enfim, das características de Você precisa doenças, saber se a família. pessoa não está sendo coagida, se a pessoa está ali porque tem um Pois maluco, não é, foi nos Estados Unidos que resolveu reunir todos os. é o homem de 1000 filhos, O né? homem O de homem de resolveu, mil ah, vai. filhos, Mas a aí já é gente de tem que uma doença entender. mental, né? Isso já é uma Sim, doença total, mental. A total, pessoa. total, Porque você já claro. pensou que a pessoa, por exemplo, a palavra sêmen, né? A palavra seminário vem de sêmen. Você já parou para pensar nisso? Que são muitas Não, pessoas olha, ouvindo ou, né, abaixo daquele sêmen, seminário. Né, eu divulgo, eu empresto, eu não, e ele, bom, o filme, né, o documentário é um horror, né? um Tipo assim, horror, olha, mas a doença maioria é mental. inseminação caseira, né? Muitas mulheres ali caseiro. Ele também usou os bancos de sêmen, usou em vários países ali, mas também Teve muito é o caseiro. perigo de você O fazer perigo, isso. Olha o Lígia. E perigo. esse é Isso uma para coisa todo mundo. A que gente tem que falar isso. Isso é um perigo. lá tem que falar. Você sabe que tem grupo no Facebook que eu fico maluca. Tem. 70.000 pessoas, 50.000 pessoas. Mentira Eu que fiz tem um isso. diagnóstico. Eu falei, não pode ser, é muita gente querendo um trocar com o outro. Olha, eu tenho o meu, eu quero. Aí cobra, às vezes de graça, às vezes cobra R$ 500, R$ 1.000. Pessoal, pelo E amor de Deus, eu não sei, não faça entrem nessa. isso, né? Quantas doenças podem ser? É, pois é. Mas, enfim, a gente está aqui para falar do A real, seguro, né? A gente a do real, seguro, do por isso precisa ambiente do planejamento, da seguro. orientação, de uma clínica séria, de um Exatamente, banco de sêmen sério. Não dá para exatamente, brincar com isso. exatamente. Não É dá uma para coisa brincar com muito isso. séria, eu Os também acho. narcisistas, sem dúvida, Os que é isso, que quer ver narcisistas, a vida. perfeito. Aquele cara, esse homem, eu nem me lembro o nome dele mais, John, sei lá, ele é um total, né? Um total Narcisista, narcisista. total psicópata, sei lá o que que ele é. É Mas, narcisista enfim, é mesmo, um né? Quer dizer, narcisista bonzinho, porque as mulheres falavam dele que ele era muito gentil, muito bonzinho, né? Mas a o gente vê por narcisista, quê. porque assim, é louco, né? O narcisismo, porque para muitos filhos o desejo é narcísico mesmo, de me ver no outro No outro, e proliferar a minha função, né? é, O meu impacto no mundo para sempre, né? Eu vou é ser isso. eterno, né? A Poder, é o fantasia da poder eternidade. de estar, né? Narciso Astur. É Pode o ser. poder de estar aí, de me É, regenerar, né? exatamente, A gente podia exatamente. fazer um paralelo com aquela que fica na torre, a Rapunzel, né? Que a mãe ficava lá cantando para a filha, para absorver a energia da filha. A mãe narcisista, né? Total, nossa, é verdade. Os Existem pais personagens da narcisistas. Disney, aliás, tem cada um, né? Dá pra gente Nossa! fazer, Você dá pra sabe que fazer tem um uma live livro, só né? dos personagens. Você sabe, tem um livro, A Psicanálise Ah, dos Contos de Fadas, tem. olha, Ele queria proliferar no mundo, ele queria povoar o mundo, ele queria ser eterno, né? Na verdade, o olha filho do aí. filho, porque aí o filho dele vai ter outro Olha, filho, vai ter querer outro filho. proliferar no mundo, é isso aí. Querida Lígia, estamos falando aqui há quase 50 minutos, né? Daqui a Nossa, e pouco o tem muito Instagram mais vai expulsar assunto. a gente, como Que sempre, né? pena, né? Que pena. Nós temos que marcar É, outras, Betina, porque tem muito assunto. a gente falou né, uma coisinha. Acho que o próximo a gente podia falar de ovo doação e epigenética, Lídia, os contrastes, os bloqueios, né? Eu vou até falar no grupo aqui, que eu acho que isso é legal. Porque você recebe muita mulher 40 a mais. Muito. Eu recebo uma de 50, tem uma aqui mentorada de Olha, 50, entende? Então tem bastante, tem, né? tem. Porque a mulher é aquela mulher que quer tentar até o. E aí tem aquela linha de corte aonde eu vou parar e falar, não, agora vai, né? Não, mas mais um ano que tem aquela festa, sabe aquela festa que vai todo mundo da escola de 500 anos atrás, que eu posso conhecer alguém? É lá. Então eu vou Mas eu queria esperar mais 2 tranquilizar essa meses. pessoa, sabe por quê? Não importa, quando tem esse encontro mesmo, né? Que é um encontro amoroso, que é um encontro de almas, chame como você quiser, ele acontece sempre onde você menos imagina. Você pode estar gestante, você pode estar. Viva a tua vida, sabe? Concordo. Que eu acho que as coisas vão conspirando, o universo vai apresentando, sei lá. Nunca deixe Também para acho. depois aquilo que você realmente. É ótima essa frase, né? Aquilo que Nunca deixe. importa. Não, nunca deixe
para amanhã aquilo que você não para de pensar um minuto no hoje, né? Nunca deixe para depois aquilo que você não passa um dia sem Sem pensar. pensar. Você já ouviu essa? Não, mas gostei. Né? Quer dizer assim, não deixe para depois aquilo que você não passa nem um dia sem pensar. É por aí. Ó, aí a Joelma finaliza a nossa live falando em genética, nunca ouvi falar, é a nossa Bora lá. próxima live, Tá bom. Tô que a gente dentro. vai falar, tá Tá bom? bom, querida. É um prazer, viu? Querida, muito, Um muito beijo a obrigada. todas vocês. Um Obrigada muito, beijo. Bê. Ó, essa live vai ficar gravada, tá? Oba! Você me põe collab Vou te comigo? botar colado, pode deixar. Obrigada, querida. Beijos. Um beijo, gente. Tchau, tchau.